Diego Alves será o titular a partir de agora? E se Pedro e Gabigol podem jogar juntos sem deixar o time vulnerável na defesa? Diego pode ser titular e Gabigol e Pedro podem jogar juntos, sem dúvida nenhuma. Os bons jogadores sempre podem jogar juntos. Alô, minha resenha! Pois é, por recomendação de amigos, familiares. Não, você deve fazer um canal, você tem que fazer um canal. Você fala bem, você é engraçado, você é criativo, tem que fazer um canal. Eu falei, pô, fazer canal, cara. O último canal que eu fiz deve ter uns 5 anos, foi um canal dentário. Mas vamos ver, tratar dos assuntos que eu mais desconheço, que é falar sobre futebol e Flamengo. E assim, no silêncio dos estádios, o único som que reverbera é o som da corneta do torcedor. E é com ela que eu vou puxar logo o primeiro vídeo dele, para falar dele, desse personagem, infelizmente personagem da forma pior possível, né? Mr. Rogério Ceni. Rogério, joguei o comecinho da vinheta aí para mostrar que as incoerências vêm desde a primeira coletiva e são inúmeras. Eu peguei algumas pra gente falar a respeito, mas sem sombra de dúvida essa do vídeo aí foi a que mais causou repercussão. A incoerência, a incompatibilidade, que a gente não consegue entender porque que o Pedro e o Gabigol não conseguem jogar junto, quando por opção do próprio treinador jogam Pedro e Rodrigo Muniz, dois jogadores de características ofensivas. Realmente parece uma coisa bem amadora. Mas nessa coletiva, a primeira dele, ele chegou cantando a música que o torcedor queria ouvir, né? Falando tudo aquilo que a gente estava desgastado com o time do Domenech. E olha que o time do Domenech ficou 12, 13 jogos sem perder. Pra você ver, mesmo assim não estava agradando. O grande questionamento na época, eu lembro como perfeitamente, era: já a gente está mal assim, imagina quando pegar as fases de mata-mata nas competições e quando tiver que enfrentar os aspirantes ao título ali, que como a gente estava também. Não deu tempo nem para isso, o Rogério chegou e praticamente parece que as coisas estão rigorosamente a mesma. Nessa coletiva, nessa primeira dele, me chamou a atenção uma incoerência, além dessa que a gente acabou de ver, me chamou a atenção a parte do sistema defensivo, que ele é questionado sobre o sistema defensivo, por que falhava tanto, por que tinha tanta falha individual. E o Rogério, categoricamente, ele diz que não é falha individual, é a falha de um conjunto, do sistema defensivo. Tá certo, de certa forma, né? Hoje, já se foram 15 jogos e já foram 19 gols sofridos pelo ataque do Flamengo. Uma das piores defesas da competição. E deu para ver que pode até ser que tenha diminuído a incidência de erros individuais, mas o sistema defensivo ainda continua de uma forma bem trágica, e ele não conseguiu esboçar uma reação, um sinal de que as coisas possam vir a melhorar. Teve 2 jogos que não tomou gol, porra. Brincadeira, né? Por parte do ataque, ele foi questionado como ele preservaria o ataque, como é que ele tentaria fazer, de que molde ele poderia fazer com esse elenco do Flamengo, ainda acho que é o melhor elenco do Brasil. E ele foi enfatizou bastante que ele tinha que dar liberdade para os jogadores, que ali é uma variedade muito grande de criatividade, mostrar que os jogadores eram capazes de ter liberdade, basicamente ser muito próximo, semelhante àquele Flamengo que teve êxito em 2019. Bom, esse exemplo aí do Pedro com o Gabigol, Rodrigo Muniz, a insistência no Vitinho, o Gabigol não completou um jogo com o Rogério Ceni, então são fatores assim que o sistema ofensivo também ele não consegue trazer absolutamente nada. Teve uma questão que me intrigou demais do Rogério, que ele praticamente disse que alguns garotos do Flamengo não tinham ainda a maturidade, o tempo, não estavam prontos. Ele usou a expressão não está pronto, né? Só que o Rogério falou isso para a torcida do Flamengo, é uma tremenda de uma bobagem. Ele barrou o Natan e ele voltou com Gustavo Henrique por 2 vezes, para depois ir com o Léo Pereira até se render ao Natan, e depois ele vai de novo com o Gustavo Henrique, e agora ele já bota o Arão, né? Dá a entender que quem não está muito preparado não são os zagueiros. Eu não vou nem dizer quem é. Ele disse que o Ramon ainda não tem condição, Ramon lateral esquerdo, não tem condição de jogo por não estar preparado. Rogério, o torcedor não acredita nisso, porque a gente acredita até hoje que o René não está preparado. E assim, num passado recente do Flamengo, isso prova que isso é uma bobagem. Os exemplos mais próximos, eu vou trazer o mais recente possível, que foi o caso do Reinier, o garoto de 17 anos que jogou, foi importantíssimo na trajetória de 2019. Aí vocês podem até falar assim, olha, mas ele chegou com aquele time, com o Jorge Jesus, era mais fácil. Não, tudo bem. Em 2017, se eu não me engano, o Zé Ricardo ou o Barbieri
o Lucas Paquetá foi a terceira opção do treinador. Ele insistiu com o Matheus Sávio, insistiu com o Adrian, para aí sim dar continuidade para o Lucas Paquetá. Vinícius Júnior também nem se fala. O garoto Jean Lucas, que teve oportunidade no time titular, aí não correspondeu da outra forma, não permaneceram com ele, foi encostado. Teve uma grande oportunidade com o Sampaoli no Santos e hoje está no Lyon da França. Léo Duarte também, excelente zagueiro, que não precisou de maturidade nenhuma para estar pronto. Ele simplesmente pegou o desafio, abraçou e foi com ele até o fim. Porque isso é Flamengo. A gente cria essa oportunidade. Quando tudo está ruim, a gente costuma voltar para a essência. E a essência do Flamengo é essa, é na base. Eu sempre costumo dizer o seguinte, isso vale muito para os torcedores também. O Flamengo milionário, ele tornou o torcedor vaidoso. Porque todo mundo é capaz de dizer 2, 3 peças de reposição para cada opção do campo, né? Precisa de um lateral direito. Tem fulano de tal que joga não sei aonde, tem o cara da primeira divisão do futebol inglês e tal, mas dificilmente priorizam a base. E a nossa safra tem sido boa há uns anos seguidos. Então não é explorado, essa transição o Rogério também não soube explorar e defendeu da pior forma possível, então acho que manchou demais essa imagem do Rogério, desgastou demais, ele praticamente se contradiz perfeitamente em suas atitudes com a primeira coletiva dele, isso eu não esqueço mais, com o ambiente completamente desgastado. Eu sou defensor da manutenção do treinador, com o objetivo de que ele tenha uma carreira vitoriosa longeva, né? Mas para isso tem que apresentar o mínimo, um fragmento de evolução. Infelizmente a gente não consegue ver com o Rogério. Tá certo? Então, eu gosto muito da alusão que fazem com comparar o futebol com um jogo de xadrez, né? Por conta das estratégias e variabilidades que é possível para você ganhar uma partida. Eu acredito que o Flamengo do Rogério Ceni está muito mais para uma espécie de jogo de tabuleiro, onde você, quando ganha, avança uma casa, mas quando perde, volta 3, ou seja, tu nunca sai do lugar. Tá certo? Saudações rubro-negros, é o primeiro vídeo. Rapaz, se inscreve aí. Nunca achei que fosse falar isso na minha vida, mas se inscreve no canal aí, tá? Não arrasta pra cima, ativa a notificação, o negócio do sininho aí, que eu vou tentar falar aí um pouquinho mais de algumas bobagens, trocar uma ideia, essa resenha que é boa, resenha de copo, que é legal. Não tem bebida aqui, mas fica aí. Valor, saudações rubro-negras, resenha do Urubu, assina aí, estaremos juntos. Forte abraço.